Então veja que esse foi o voto que Deus fez conosco, foi do coração dele. Eu te aceito e você vai me conhecer. Porque eu me disposto, agora eu estou sendo seu marido. Então nós somos igreja e nós somos a esposa desse Deus maravilhoso. Peço ao Senhor hoje que Ele venha ministrar a sua palavra na sua vida, meu irmão, minha irmã, e te fortaleça. Obrigado, Senhor, por você estar aqui hoje conosco. E que todas as pessoas, Senhor, que estejam ouvindo nesse momento, sejam abençoados e que você guarde cada um nos seus braços amorosos, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, as chances que Deus dá são irresistíveis, né? Porque aquele feiticeiro que o pastor dele conta, que o John D. Lake foi lá, e naquele lugar, e esse feiticeiro lá fazendo as macumbarias dele para destruir o servo de Deus. Mas no final os filhos se converteram, mas ele mesmo não. Mas ele morre e os filhos começam a orar pelo pai, pelo esse feiticeiro, pela salvação. Mas aí chamam o John D. Lake e ele veio e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deu toda a descrição de Jesus glorioso, como a palavra diz que ele é, com aquele manto branco, né, com aquela barba e cabelo igual a neve, o cinto que ele usa, que ele estava usando, enfim, a descrição que a palavra de Deus dá do glorioso Jesus, como ele vai voltar. E esse feiticeiro diz, eu vim de um lugar, diz, mas aonde que houve? Eu encontrei com ele assim, assado e assado. Eu me entrego a ele. Então, minha gente, toda a glória a Jesus. Então, Deus não força, mas quando ele se apresenta com a unção, é irresistível. Até o feiticeiro vai se dobrar. Até aquele que mais coração duro. Jesus é irresistível. Não dá para resistir à glória dele, né, queridos? Por isso que o diabo treme de medo, porque ele não quer que ninguém tenha esse encontro com Jesus, que vai mudar a vida, vai ser salvo. E aleluia. Então, a oração de intercessão para os perdidos é muito importante. Nós não devemos desistir, porque a gente quer ver a resposta olhando. Nós temos que ter a resposta crendo. Porque Jesus falou que se nós orarmos e crermos, nós já recebemos. Então é o máximo. Então nós estamos acreditando com confiança em Deus que Ele está cada dia se aproximando dessas pessoas. Ele está criando um ambiente da glória dele com a unção no coração dessas pessoas. E elas vão, aos poucos, se rendendo. Porque é por aí, não adianta. Então, nós não precisamos ficar preocupados se sim ou não. Ou, depois que a gente ora, daqui a pouco já vê uma notícia, uma coisa. E isso aí nunca vai sim. O diabo que está querendo tirar a confiança de nós, né? Para que a gente não creia que Deus vai fazer a obra. Né? Deus só age e opera com as orações, amém? Então, por isso que eu quero estudar com vocês um pouquinho aqui a palavra de Deus. Não vou dar muitos versículos, só alguns, mas para nós entendermos que Deus vê todas as situações de uma maneira diferente, como nós vemos no natural. Por isso que ele diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos, né? E que com a mente nós não conseguimos alcançar esse pensamento de Deus, mas com o nosso espírito sim, porque é de lá que Deus coloca a visão do pensamento dele, do alto, de como é a situação que nós estamos vivendo, para nós sermos abençoados. Então abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Vamos observar isso, o que Deus fala para ele e como Deus quer que ele mude o modo de pensar e de ver a situação. E foi por isso que Josué venceu o inimigo e entrou na terra prometida. Tá? Porque ele viu o que Deus falou para ele que estava fazendo na vida dele. Então isso é muito importante. Então veja capítulo 24 de Josué, versículo 14 e 15. Diz assim:
Então, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele fala para o povo, agora vocês têm que tomar uma decisão. Não é? Porque vocês, nesses 400 anos de vida lá no Egito, vocês seguiram os deuses que vocês quiseram. Tá? Mas agora o Senhor está nos trazendo para um lugar aonde ele tem que ser o Deus absoluto. Então, por isso que ele fala isso. Vocês vão ter que decidir quem vocês vão adorar, ou seguir, ou servir. Mas ele faz uma confissão firme. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, o que Deus quer aqui? Que nós... Deus quer que se eu colocar a minha adoração a Ele, a minha confiança, a minha entrega de vida a Ele, Ele vai me ajudar. Mas se eu começar a colocar minha força em outras coisas, porque às vezes nós temos ídolos, que, gente, não é uma estátua ou uma coisa, mas nós temos ídolos que são forças que nós temos para viver. E Deus não quer isso, tá? Que nada seja maior do que Ele. Então, por isso que Josué faz esta declaração aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus quer que nós entendamos o seguinte. A quem você serve? Para te ajudar. Tá? É isso que Deus quer que fique claro. E essa palavra é bem para isso. Então, se eu quero que Deus me ajude, eu tenho que confiar nele e servir a Ele. Para eu servir a Deus, adorar, louvar o Senhor é servir a Deus, tá certo? Então, comece por aí. Então, veja agora Josué, capítulo 6. Tá? Porque eles agora precisavam mesmo andar com Deus. Então, veja capítulo 6 de Josué. Para trás um pouquinho. Ele diz assim, olha. Então disse o Senhor a Josué, porque agora eles iam entrar na terra prometida, certo? Este era o momento. Lá no capítulo 24 eles já estavam. Mas tudo bem, já estamos aqui, agora daqui para frente é Deus, ou então? Mas assim mesmo eles não conseguiram, né? Deus não pôde ajudá-los. Mas aqui é o momento antes deles entrarem na terra prometida. Então, como que eles vão entrar se a primeira coisa que está na frente deles é uma muralha imensa, gigante, uma cidade poderosa, cheia de guerreiros e tudo mais lá? Como que eles vão entrar lá? Então, eles precisam da ajuda de Deus. Veja o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, atenção a essa palavra, olha, quer dizer, veja. Entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Deus aqui quer que Josué enxergue o que ele está vendo. O que ele está vendo? Aquela cidade destruída já nas mãos do povo dele, certo? Porque Deus é bem enfático aqui, ele diz, olha, eu entreguei aonde? Na tua mão. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele está dando para Josué e para todos, o povo todo, a autoridade dele para conquistar o inimigo. Então é isso que nós temos que entender, que para nós recebermos as bênçãos de Deus, para nós ficarmos livres das derrotas que o diabo quer colocar na nossa vida com as circunstâncias, nós temos que enxergar o que Deus enxerga, que é através da palavra. Tá? Então, você vê, aqui Deus deu uma palavra para Josué, está escrita, e essa palavra pode ser para nós também. Porque toda palavra que está aqui, ela se estende até nós. Tá? Então, ele diz assim, olha, entreguei na tua mão. Isso quer dizer, eu dou para você o controle do problema. Tá? Então, a gente quer que Deus resolva, que Ele que faça, e eu não faço nada. Então, quando eu creio, eu estou agindo, gente. Eu estou no mover
aquilo que a palavra de Deus diz. Porque crer quer dizer confiar. Eu confio em Deus. Por isso que eu preciso orar. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso saber o que a palavra diz. Por isso que eu leio Bíblia. Por isso que eu oro em línguas. Por isso que eu estudo a palavra. Para eu poder fazer exatamente o que Deus está dizendo aqui no versículo 2. Ele falou isso para Josué. Eles não eram homens guerreiros, mas eles tiveram que confiar em Deus para entrar naquela cidade. Era um super problema. Gente, ou Deus agiu, eles iam morrer. Né? Então, muitas vezes, nós entramos numa situação de vida que é assim, ou Deus vai agir ou nós vamos perecer. Portanto, nós temos que seguir o que Deus está falando, né? Porque ele está dizendo aqui que ele não está pondo problema na nossa mão. Ele está pondo, agora sim, a vitória em nossas mãos. Como ele diz aqui, eu te entreguei, Jericó, na tua mão. Então, mas se eu olhar para aquilo, no natural, não estou vendo nenhuma entrega. Mas Deus não fala nada no natural, ele fala no espírito. É a condição dele. Por isso que ele disse, o meu pensamento está acima do seu pensamento. Quer dizer, ele vê além do que nós vemos, porque Deus não tem problema. Então, por isso que nós temos que aprender a andar no Espírito. A oração em línguas ajuda isso. Né? A oração em línguas ajuda isso. A leitura da palavra vai me ajudar. Tá? Para eu poder receber o que eu preciso. E eu tenho que lutar com a minha fé. Ok? Não, por isso que nós precisamos de fé. Porque a religião é assim, Deus vai fazer. Mas Deus precisa de coisas para ele fazer. Ele é Deus, amém? Aleluia. Ele é, o Altíssimo, o Onipotente, mas ele precisa de coisas que eu dê para ele o quê? Fé, confiança. Para ele poder agir, senão ele não vai agir. Então, se eu estou na fé, andando na fé, no que Deus está falando aqui, o que ele está vendo, eu estou buscando entrar nesta visão, que a oração faz isso, eu estou tendo, então, a autoridade de Deus sobre o problema. Ele não vai me dominar o problema. Tá? Então, depende de nós. Nós não podemos ficar, gente inerte. Deus vai fazer. Não, ele não vai fazer. Tá? Então, a religião é que faz isso. Deus vai fazer, não, ele não vai fazer. Ele vai ajudar se eu confiar nele, estiver fazendo o que ele está dizendo. Porque o que ele está dizendo aqui é assim, olha, Josué, pega essa visão que eu te dei agora e conquista. Tipo, eu te dou essa cidade nas tuas mãos. Pega essa visão. Veja isso que eu estou falando. E conquista. É assim que funciona a palavra. Estão acompanhando? Então, gente, isso para a mente é muito louco, para a mente natural. Mas Deus diz que é loucura mesmo, né? Para os sábios deste mundo, a palavra dele, tá? Então, não é por aí que vai funcionar. Porque tudo que Deus fala, gente, vai além da física, da química. Não tem por aí. Não é? Deus é sobrenatural. Ele está agindo de outra maneira. Então, por isso que a fé ultrapassa todas essas barreiras. Tá? Então, nós precisamos crer no que Deus diz. Porque Ele é Espírito. E é isso que está escrito em João, capítulo 6. Vamos lá. João, capítulo 6. Vamos ver. João capítulo 6, versículo 63. Então, se você for aprendendo estas coisas, você vai seguindo o que Deus diz. Não a tua cabeça, os questionamentos e as impossibilidades e as dificuldades, tá certo? Então, nós temos que lutar contra isso. Porque nós temos que lutar com essa barreira natural para nós entrarmos no Espírito. Então, veja, João 6, versículo 63. O Espírito, Jesus está dizendo, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que Deus fala, eu não estou vendo. Eu tenho que crer. Tá? Eu tenho que crer no que Ele diz, porque a palavra dEle, ela é a verdade, ela é um entendimento do que é a verdade, do que é realmente no Espírito. Certo? Então, é o que ele diz para Josué. Olha, eu ponho na tua mão agora Jericó. Vai e conquista.
Tá? Então, é uma palavra espiritual, é diferente. Deus dá a palavra e ele cumpre se eu crer. Eu vou precisar crer para ele agir. Então, para eu crer, existem as chaves da oração, né? Tá? A leitura da palavra, a confissão, a oração em línguas, isso vai me ajudar. Então, a confissão é muito importante. Eu não posso deixar de confessar a palavra, tá? Então, o que Jesus diz aqui, o Espírito, ele é o que vivifica a palavra, né? E porque a carne nada aproveita. A mente, gente, o que eu penso não vai resolver. Sabe? O que eu penso com o meu pensamento natural não vai trazer bênção, solução. Então, por isso que eu tenho que vigiar bem o que eu penso e trazer sempre para aquilo que Deus está falando. Então, vamos ver 1 João agora. Exatamente isso que nós estamos falando. 1 João, capítulo 3, isso, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, porque nós não sabemos como que é a vitória ainda. Tá? Nós ainda não presenciamos a vitória. Por isso que é algo espiritual. Então, eu tenho que treinar o meu espírito. O meu espírito, ele está sendo treinado. Por isso que o crescimento espiritual, ele vem do espírito. Não é da minha mente. Ele vem do meu espírito. Então, conforme eu vou alimentando o meu espírito com a oração, com a palavra, e todas as chaves da oração, e o jejum ajuda também, eu vou crescendo espiritualmente para eu chegar lá na vitória. Mas como ele diz aqui, ainda não foi manifesto. Sabemos que vai acontecer, mas ainda não foi manifesto. Eu não sei, eu não vi. Mas quando acontecer, eu sei. Por isso que eu tenho que andar na fé, porque eu vou esperar o cumprimento daquilo que Deus fala. A fé me leva a isso daí. Então, exatamente, eu vou ver mais um versículo aqui, Marcos 11. Veja Marcos, Evangelho. Isso, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois, por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, dentro desse contexto que nós acabamos de ver aqui da palavra, o que nós pensamos vai mudar o que nós falamos. Porque quando eu ainda não penso como Deus está falando, eu falo coisas erradas com relação ao que Deus diz. Por isso que não acontece as bênçãos. Mas quando eu começo a pensar como Deus pensa, eu já vou falando como Ele pensa, como Ele diz. Vocês acompanharam? Então, por isso que é importante esse exercício da confissão. Vai me fazendo o que esse exercício? Vai me ajudando a pensar como Deus. Então, eu vou pensando como Deus, e quando eu começo a crer, eu começo a falar o que Deus diz. E isso é maravilhoso. É isso que vai mudar toda a situação. Então, a partir daí, eu vou já começar a ter uma visão da minha vitória, e ela vai acontecer. Valeu? Então, é isso que Deus quer, que nós tenhamos esse controle na nossa vida, e vem através da palavra. Tá bom? Então, hoje nós vamos só parar por aqui. Glória a Deus. Senhor, dá-nos a gloriosa revelação, Senhor, da sua palavra. Faz com que o seu povo veja, entenda e receba, em nome de Jesus. E atende, Senhor, a necessidade de cada um. Responde às orações de cada um e nós te louvamos. Faça, Senhor, com que todos saibam o que são em ti e o que a sua palavra é neles. Aleluia, e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é joia preciosa. Amém. Aleluia.